Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como mover o sobrenatural na sua vida e eu espero realmente que você faça aqui o que eu vou indicar para você. Eu vou enumerar 7 tópicos, eu espero que você realmente se movimente nesse sentido para que as coisas aconteçam na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estudar a Bíblia, você pode estudar inúmeros livros sobre lei da atração, espiritualidade, mas se você não se mover em direção a isso, você vai ser simplesmente um teórico, assim como tem muitos religiosos que sabem muito sobre a Bíblia ou sobre as suas religiões, mas não movimentam nada em relação ao sobrenatural. Eu estou dizendo isso porque no sobrenatural é a mesma coisa que você estudar sobre natação. Você vai lá e estuda todos os elementos, as braçadas, só que você não entra na água, ou seja, você não vai conseguir aprender natação. Você pode estudar tudo sobre andar de bicicleta, estudar a física da bicicleta, o equilíbrio, tudo. Porém, se você não montar uma bicicleta e ir treinando, você não vai conseguir andar de bicicleta. E no sobrenatural, para você mover o sobrenatural, você precisa entrar nesse mundo espiritual, entrar nesse mundo sobrenatural, através de alguns tópicos que eu vou te passar aqui. Não só estudar, eu espero que você faça e eu espero que você se movimente no sobrenatural e que as coisas realmente aconteçam na sua vida. O que eu vou falar aqui não é só de coisas que eu estudei, mas de coisas que eu apliquei, e deram certo na minha vida. Vivi muitas coisas sobrenaturais e por isso que eu tenho esse canal aqui para poder ajudar você de alguma forma. A primeira coisa que você precisa saber é que em todas as religiões acontecem coisas sobrenaturais. Por mais que eu já tenha tido a minha religião ou tenho a minha religião, e eu acredite na minha, obviamente, a gente tem que ter essa noção de que o sobrenatural ele é movimentado em diversas religiões. E o que as religiões usam para movimentar o sobrenatural? Elas usam ativadores de fé. Por exemplo, eu não posso negar que na religião evangélica acontece o sobrenatural, na religião católica acontece o sobrenatural, na religião espírita, no candomblé, acontece o sobrenatural. O que diferencia é o que eles usam de elementos para ativar a fé dos frequentadores, das pessoas que são adeptas a essas religiões. Né? No caso, na Igreja Católica, existem os santos, existem os rituais, existem também no candomblé, né, os trabalhos, eu não sei se é especificamente no candomblé, mas existem ali os trabalhos que eles colocam, que eles fazem, as velas, né, as comidas, as oferendas. E eu já até conversei com uma pessoa sobre isso e ela disse que, poxa, se a pessoa não acreditar, se ela fizer aquilo e não acreditar, não vai funcionar. Na religião evangélica, por exemplo, se a pessoa fizer a oração, ou ela adorar, ou ela pedir e não acreditar, não tiver a fé, não vai funcionar. Então se usa elementos para que as pessoas realmente acreditem, para que ative a fé das pessoas. E isso acontece até dentro da lei da atração. Existem muitos exercícios, métodos, formatos de como visualizar, escrever cartinha de gratidão, enfim, tudo isso são formatos para ativar a sua fé. Então, que você tenha essa consciência de que se você está fazendo algo e não está funcionando, talvez o formato ao qual você está utilizando, você não acredita mais. Ou talvez você tenha algum medo, ou talvez você tenha algum receio, ou talvez você tenha alguma frustração, talvez você tenha que mudar o método, talvez você tenha que rever a situação. E eu vou enumerar alguns tópicos aqui que podem te ajudar nesse sentido. Tá? Então vamos lá, vamos enumerar os tópicos aqui para a gente tentar ajudar vocês de alguma forma a mover o sobrenatural na sua vida, ok? Primeira coisa é sobre o que eu falei. Encontre algo que ativa a sua fé. Se você tem uma religião, se você não tem, se você tem e já não acredita, se você tem e já não funciona, o que pode ativar a sua fé? O que pode ativar a sua fé? É o nome de Jesus, não é uma simpatia, não é eu tratar bem as pessoas, não é eu acordar cedo e fazer uma oração todos os dias, igual na religião evangélica tem muitas pessoas que fazem campanhas, enfim, o que é que vai ativar a sua fé? Não, eu vou fazer um caderno de gratidão, eu acho que isso é legal, não, eu vou fazer, por exemplo, eu já fiz o cheque, né, do universo e eu recebi 50 mil reais na data exata que eu coloquei no cheque. Mas funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar para você. E quando eu assisto um vídeo de outra pessoa falando que deu certo para ela aquilo, não quer dizer que eu vou fazer e que vai funcionar para mim, porque ela acreditou naquilo. E se eu faço
como sendo uma sombra, uma cópia dela, não vai funcionar, porque tem que ser algo que vem realmente de dentro de mim. A gente falou agora no vídeo anterior que eu postei sobre a verdade está dentro de você. Então, qual que é a sua verdade? O que ativa a sua fé? Em que você acredita? O que você acha que você vai fazer, que vai funcionar? Se você não tem nada sobre isso, claro, o que ativa a sua fé, você pode começar a ler alguns livros. E o que eu costumo dizer é o seguinte, é que livros realmente espirituais, eu estava lendo um livro agora da Helena Blavatsky, e realmente livros espirituais você lê, parece que você recebe algo a mais, é algo que está no sobrenatural ali, que vai sendo passado para você. Se você tem essa sensibilidade, você vai concordar comigo. Então, lê alguns livros, procura descobrir o que pode ativar a sua fé, tá? Segundo tópico, não tenha dúvidas, não tenha medo. Se você está talvez fazendo algum tipo de método que talvez tenha a ver com alguma religião que você tenha medo ou que você tenha receio, algum tipo de espiritualidade que para você ainda é dificultoso de você acreditar, se você tem qualquer tipo de resquício de dúvida e de medo, não adianta você fazer. Às vezes você está até numa própria religião que você frequenta, que você acredita, mas você está tendo dúvidas ali. Se você está tendo dúvida, não vai funcionar, você não vai conseguir se mover no sobrenatural, ok? Terceiro tópico, coloque energia e força e alimente a certeza, alimente a fé. Porque quando você está orando, você está pedindo, você tem que estar com uma energia, com uma força para alimentar a autoridade que você tem para pedir aquilo. E aí você vai crescendo a certeza, crescendo a fé, crescendo o absolutismo sobre aquilo, de você falar, é absoluta certeza que isso vai dar certo. Você vai alimentando, em vez de você alimentar o medo, você começa a alimentar a certeza. Alimente a certeza, alimente o poder, alimente a autoridade, alimente a fé, alimente o pensamento de que, isso vai acontecer, é fato, é fato. Alimente isso, ok? Alimente isso. E aceite que já deu certo. Quarto tópico. Para você mover, você tem que empurrar. É o que eu falei agora há pouco no começo. Você tem que empurrar. Então, você precisa se movimentar. E o que é se movimentar no sobrenatural? É você tomar um tempo para se dedicar a essa situação, de você entrar no sobrenatural. E como que é esse tempo? Eu vou falar como eu faço e como dá certo para mim, tá? Que é o seguinte, eu falei isso no vídeo anterior, é você tirar um tempo de pelo menos 1 hora e você vai ali começar a orar. Você vai começar a orar e você vai se esvairir de você. Você vai falar tudo o que você tem para falar. Vai falar tudo o que você tem para falar. E você vai começar a se conectar com esse Deus que é seu, com essa energia, com esse todo, com esse Espírito Criador de tudo, que tem a ver com você, que se unifica com você, que está dentro de você. Você vai fazer parte desse todo. Você vai se conectar com esse todo. E você vai ter a certeza de que vai acontecer. Mas você precisa tirar um tempo para fazer isso. Então, o quarto tópico é você se movimentar. É o que eu falei, não é só ficar estudando, você tem que levantar e orar. Por que eu falo levantar? Orar de madrugada, porque tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, Deus fala o seguinte, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Então busca Deus de madrugada, só que vai caminhando, não fica ajoelhado, ou pode até ficar ajoelhado, em alguns momentos pode, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, toma cuidado para você não dormir. Pega esse tempo e fica realmente 1 hora ali. Toma esse tempo. Pode ser até viciante para você. Você tomar esse tempo com Deus, você vai começar a sentir a presença de Deus. Você vai começar a sentir que você está entrando no sobrenatural. Pede para entrar. Pede. Pede. Tem uma palavra que diz o seguinte: aquele que pede, lhe será dado. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Todos esses verbos aqui são verbos de ação. Você tem que agir, você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar, você tem que ir ao encontro. Então se levanta e vai ao encontro, age, mostra para Deus, mostra para o universo, mostra para a sua energia interna e externa, mostra para o todo que você quer adentrar nesse universo sobrenatural. E começa a fazer isso no braço. Começa a fazer isso no braço. Eu vou entrar, eu quero entrar, me permita entrar, me ajude a entrar, eu estou aqui. E começa a fazer o quê? Ao quinto tópico, que é a renunciar.
Uma das coisas que tem em comum todas as religiões é a renúncia, é a oração. E é o que eu estou passando para você aqui. Renúncia, se esvairir de você mesmo. Eliminar o ego. Eliminar o ego. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu quero isso? Tentar entender. Tentar entender como que Deus pode te dar isso, de que forma, de que maneira, de que jeito que você quer, de que jeito que você não quer, de que jeito que Ele quer. E não só falar e ficar vomitando, mas também ouvir, prestar atenção, se conectar com esse todo. E começar a receber essa certeza, começar a receber essa energia de fé, essa energia de que vai acontecer, se envolver nisso e acreditar firmemente, ok? Então eu falei, o quarto tópico é se movimentar e ir em busca disso, pedir, bater e buscar. Quinto tópico que eu já falei agora, renúncia e se esvairir de você mesmo. Né? Tem uma passagem na Bíblia também que diz isso, que importa que ele cresça e eu diminua. Então se esvaire de você mesmo, tira esse ego e entra com humildade, tem uma outra passagem que diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, preste atenção nisso, se humilha, ora, busca, vai atrás do que é seu. Sexto tópico, tempo, já falei aqui. Tem que ter tempo, não adianta você pegar e andar 5 minutos de oração, não adianta. Você quer movimentar coisas grandes, você tem que fazer coisas grandes. Para você ter o que ninguém tem, você tem que fazer o que ninguém faz. Quer ficar perdendo tempo, entre aspas, orando, e você tem que fazer isso. Por você, pelas pessoas ao seu redor, você tem que penetrar nesse sobrenatural. E as coisas vão acontecer para você, eu tenho certeza, e eu estou lançando essa energia para você, de tudo que eu já vivi de sobrenatural, eu lanço sobre você agora e pode receber, porque essas energias passam. Quando eu leio um livro, uma energia passa para mim. Eu lembro uma vez, eu estava lendo um livro, eu era de uma igreja e eu estava lendo um livro chamado Um Recado para Ganhadores de Almas. E eu comecei a sentir uma presença quando eu estava lendo aquele livro. Comecei a sentir um poder, uma coisa poderosa, uma coisa muito forte. E aí no outro dia eu tinha um encontro com os jovens, eu tinha um grupo de teatro. E quando eu sentei e comecei a falar das coisas que eu tinha lido naquele livro, todo mundo começou a sentir aquela presença, porque aquilo transferiu do livro para mim e de mim transferiu para aquelas pessoas, elas sentiram a presença daquilo, aquele poder. E agora eu transfiro para você essa energia do sobrenatural. Lanço sobre você agora, que você receba essa energia, que você busque ela no dia a dia e isso vai acontecer. Mas você tem que me prometer que você vai fazer, você não vai simplesmente ouvir esse vídeo e ser um teórico, ser um religioso. Você vai pegar de madrugada, você vai levantar e você vai orar. Não é por mim, não, é por você, por você. Para as coisas acontecerem na sua vida, para você destravar o que está travado, para você eliminar opressores e espíritos que talvez estejam travando a sua vida, energias negativas que estejam travando a sua vida, decepções e frustrações e mágoas que estão travando a sua vida. Começa a eliminar tudo isso e começa a focar no que você quer e alimentar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer, certo? Sétimo tópico, que é sentir-se confiante de que vai acontecer, a ponto de descansar. E isso você conquista dia a dia na oração. Quando eu falo para você orar 1 hora, não é 1 hora em um dia só, não. É você orar um dia, no outro dia você vai começar a sentir que tem algo te chamando para orar. Você vai começar a sentir quando você está lendo um livro espiritual, você vai começar a sentir que aquele é o momento de você parar de ler e começar ali a orar, a buscar. Você vai começar a sentir, a ouvir, você vai abrir o seu campo espiritual e você vai vir me contar, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se você fizer certo, vai acontecer. Porque eu já instruí outras pessoas e já aconteceu com outras pessoas. Já aconteceu com outras pessoas. Eu já pedi coisas que aconteceram assim, coisas sobrenaturais. Não dá pra eu gravar num vídeo só. Eu tenho uma história para contar para vocês de um pastor que chama David Robertson. O David Robertson, ele foi numa igreja, ele tem um ministério de cura, onde ele vai, ele ministra, ele prega e pessoas são curadas. E isso aconteceu na vida dele quando ele começou a orar durante 3 meses, incessantemente. Ele saiu do emprego e começou a orar. Não digo você sair do emprego, tá? Essa é a história dele. Lembre-se, cada um tem uma história. Ele saiu do emprego e começou a orar todos os dias. Todos os dias. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas o que começou a acontecer? Deus começou a usar ele para curar as pessoas. E uma vez ele foi numa igreja e um rapaz se aproximou dele, um adulto, e falou assim: olha, eu tenho um problema com o escuro, eu tenho medo de escuro. Eu não posso ficar no escuro, eu tenho muito medo. E isso é uma vergonha para mim, porque eu sou adulto, eu tenho filhos e eu fico com vergonha de ter medo do escuro. E aí o David Robertson falou assim para ele: olha, você vai orar sem cessar. E a Bíblia diz isso, orar sem cessar.
E ele ficou orando e tal, e o David Robertson foi para a cidade dele. 1 ano ou 2 anos depois, o David Robertson voltou para aquela igreja e fez uma pergunta: quem foi curado aqui desde quando eu vim aqui no último culto? Aí várias pessoas levantaram a mão e ele falou assim: você foi curado de que? Tal. Ah, foi no culto que eu vim? A pessoa falou: não, foi o fulano de tal que orou por mim e eu fui curado. Aí, fulano de tal, que era o rapaz do medo de escuro. Aí, outra pessoa: você foi curado? Fui curado. Foi no culto que eu vim aqui, que eu orei por você? Falou: não, foi o fulano de tal aqui que orou por mim. E isso aconteceu 3, 4, 5 pessoas. Aí ele chegou depois do culto nesse fulano de tal, que era o cara que tinha falado para ele, que tinha medo de escuro. Ele falou assim: o que está acontecendo? Que você está curando as pessoas? Eu estou perguntando, achando que as pessoas foram curadas no meu culto, mas no meu culto entre aspas, né? O culto é de Deus, mas no culto que ele pregou. E o rapaz falou o seguinte para ele: eu simplesmente comecei a orar sem cessar todos os dias para sarar essa coisa do meu medo de escuro. E o que aconteceu com esse cara? Ele mergulhou no sobrenatural. Ele mergulhou no espiritual. E o que aconteceu? Além dele resolver o problema dele, ele começou a resolver o problema de outras pessoas, através da vida dele, do poder que estava nele. É como se você mergulhasse num lamaçal de poder. Lamaçal, eu falo assim, é como se fosse, não pejorativamente, eu falo assim, mas é como se você mergulhasse em algo que grudasse em você e não sai de você. É um poder que está ali em você e você tem acesso àquilo, você ouve aquilo. Eu vivi coisas fantásticas. Eu lembro que na época do orelhão, né? Que você não tinha celular, a maioria das pessoas não tinha celular. Eu cheguei num local e eu precisava fazer uma ligação para o meu pai me buscar. E eu não tinha como ligar, não tinha dinheiro. E eu precisava de um cartão para colocar com crédito para colocar no orelhão. E eu peguei, me conectei com o espiritual e falei assim: me mostra aonde tem um orelhão com um cartão com crédito. E eu me conectei, e eu estava muito triste, tinha acontecido algo muito pesado na minha vida. Eu precisava ser buscado pelo meu pai. Eu tinha que ligar para ele. E aí eu me conectei, pedi por favor, pedi a Deus, pedi ao Espírito Santo, me conectei com o todo e o Espírito Santo foi lá e me indicou onde estava. Eu fui onde estava um orelhão que tinha um cartão, tinha crédito, eu liguei para meu pai e ele foi me buscar. Eu lembro uma outra vez que uma pessoa tinha me prometido um emprego e ela não me, tipo, tava demorando para responder as ligações e tal. E aí eu tava com a minha namorada na época, eu tava num shopping, e aí, numa cidade grande, 500 mil habitantes, e tinham vários shoppings. E aí, vários shoppings não, devia ter uns 2 na época. E muito aleatoriamente eu pensei assim, veio na minha cabeça, né? Você vai virar à direita e você vai nessa esquina aqui do shopping aqui e você vai encontrar essa pessoa almoçando e você vai falar com ela. Aí eu falei pra pessoa que estava comigo, falei: olha, eu vou virar aqui e eu vou encontrar aquela pessoa que eu tô querendo falar com ela. Eu virei, pá, encontrei. Oração em poste explodindo, pegando fogo, o bairro inteiro apagando, a gente orar e a luz voltar na hora. Muitas coisas, pessoas sendo curadas, sobrenatural. O sobrenatural, ele se movimenta. Ele se movimenta quando você está nele. Mas lembre-se de uma coisa: quando você está se movimentando no sobrenatural, não quer dizer que você vai viver só o sobrenatural, você precisa viver o natural também, porque às vezes muitos milagres precisam de que você se movimente no natural. Eu lembro que eu pedi um trabalho, eu queria um trabalho específico, eu queria trabalhar no banco. E eu pedi um trabalho específico. E aí eu lembro que na época na igreja eu não dava dízimo. E aí eu falei: poxa Deus, eu não dou dízimo. Será que o Senhor vai me dar isso aí? Eu tô pedindo. Ele falou assim: mas você me dá seu coração. Para mim isso que importa. Não que você dizimar da oferta. Isso como eu vou dizer, uma atitude que movimenta o sobrenatural na sua vida. Mas na época não dava. E ele me disse isso. E aí recebi uma ligação do nada, ofertando para eu participar de um processo seletivo para entrar no banco. Só que era um processo seletivo que tinha 65 pessoas, um processo seletivo que eram 3 dias de processo seletivo. Você imagina, você acha que eu não tive que movimentar no natural, que eu não tive que estudar ali, que eu não tive que batalhar, dinâmica, entrevista e falar em público, muita coisa, passei em primeiro lugar. Tinha pessoas que eram formadas ali na FGV, eu estava estudando ainda. Passei em primeiro lugar. Isso é se mover no sobrenatural. E quando eu falo para você que eu lanço sobre você, que eu tô falando sobre o que eu vivi, é isso.
É isso. Eu já vi coisas, eu movimentei coisas, não sou ninguém, não sou ninguém, não sou nada, não sei de nada, mas o pouco que eu sei, eu quero ajudar você. Tá? Minha oração é essa, para que você receba essa energia do sobrenatural, que você aprenda, que você se levante e faça o que poucos fazem, que é realmente bater na porta do universo, bater na porta de Deus e falar, poxa, eu tô aqui, deixa eu entrar, me mostra essa coisa que o Márcio está falando, eu quero viver isso, eu quero movimentar o sobrenatural na minha vida, quero movimentar minha vida financeira, quero movimentar minha vida é, espiritual, eu quero aprender, eu quero amar e eu quero ser amado também por essa energia de amor. Não deixe de fazer, tá bom? Não fique perdido lendo um monte de coisa e um monte de vídeo. Foca nisso, tá bom? Meu desejo é que você faça, porque se você fizer, eu sei que vai acontecer. Meu desejo não é nem que aconteça, porque acontecer eu sei que vai, se você fizer, tá bom? Grande beijo e foca. Você é capaz. Você é capaz. Agressividade, quando você quer alguma coisa, vai com força que vai dar certo. Bate, que a porta vai ser aberta. Pede, que lhe será dado. E busca, que você vai encontrar. Ok? Tô contigo. Abraço. E dá uma curtida aí, compartilha com as pessoas esse vídeo, pessoas que possam precisar. Nunca peço isso, mas tô pedindo agora. Se você puder fazer, se você assistiu até o final, obviamente. Grande beijo, até mais.